Se você é da tribo de Já e fuma maconha de forma recreativa, más notícias. Não tem nada liberado, nada legalizado. A decisão do STF ontem, que descriminaliza o usuário, só serviu para atiçar a birra do nosso Congresso conservador, e o resultado disso pode ser leis ainda mais punitivas e mais injustas, porque pelo menos um ponto é indiscutível. Muitas vezes a diferença entre usuário e traficante não é a quantidade de droga, é o bairro onde ele mora e a cor da pele. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike e o seu comentário que é tão importante. Eu não precisaria abrir falando disso porque você já sabe, mas nunca é demais repetir. Toda droga, lícita ou ilícita, é potencialmente prejudicial ao organismo. A cervejinha de fim de semana do seu pai pode se transformar em alcoolismo se ele tiver propensão genética ou por condições sociais e pessoais diversas. O Rivotril que a mamãe toma com receita para ansiedade ou para dormir à noite pode causar dependência química num curto espaço de tempo. O tabaco, do cigarro, do paeirinho da balada, do charuto e até do vape, que é a droga proibida menos estigmatizada no Brasil, causa aquilo tudo que a gente vê na embalagem do Marlboro. Agora, verdade seja dita, as drogas não são todas iguais. Se até entre as drogas lícitas que a gente compra na farmácia a gente encontra muitas diferenças, tem tarja preta, tarja vermelha com retenção de receita, tarja vermelha que não pede receita, tarja nenhuma, o mesmo acontece com as drogas ilícitas. Até hoje a gente ouve nos discursos de políticos e ministros do STF que a maconha ou é um horror no nível da cocaína ou do crack, ou é a porta de entrada para outras drogas. Essa da porta de entrada, dá uma googlada. Não me parece ter respaldo científico. Também comparando a maconha com a cocaína, cientificamente, você vai descobrir duas coisas. A primeira é que a maconha tem um componente, o cannabidiol, que vem se mostrando uma alternativa como remédio eficiente e com menos efeitos colaterais do que muitos soníferos, analgésicos e ansiolíticos que são vendidos nas farmácias. Foram décadas de estudo para se chegar a essas conclusões. O contrário do que aconteceu com a cocaína, que foi lançada no mercado como remédio no começo do século XX e depois, por causa dos seus estragos na vida dos usuários, caiu na clandestinidade. Eu não estou aqui para fazer defesa de droga nenhuma, mas eu acredito, e eu sou amparado por vários cientistas nesse campo, onde não tem consenso, admito, que a maior porta de entrada para as outras drogas é o álcool, não a maconha. O Brasil tem cerveja até em festa de criança. A gente toma no churrasco de domingo. O filho cresce vendo as pessoas que ele ama bebendo socialmente. É óbvio que são grandes as chances dele de fazer o mesmo. Especialmente se não é o filho de um pai ou de uma mãe que abusaram do álcool e ele pagou as consequências disso ou viu o drama que isso virou em casa. Qualquer balada para jovem hoje tá cheia de bebidas docinhas, descoladas, com embalagem moderna, para atrair o jovem consumidor e acostumar o paladar dele ao álcool. Na minha juventude nem tanto, mas eu tenho filhos adultos e a minha maior preocupação na adolescência deles eram drogas em forma de comprimido, que estão super na moda para turbinar a balada. Eu estou falando de êxtase e outras químicas produzidas em laboratórios clandestinos muito fortes. E dezenas, se não centenas de variações dessas drogas vão para as ruas todo ano. E sabe-se lá o que tem dentro. Muitas vezes, o que faz uma droga ser lícita ou ilícita é só a corrupção dos órgãos públicos ou lobby da indústria farmacêutica. Nesse momento, os Estados Unidos vivem uma crise seríssima, uma verdadeira epidemia de pessoas viciadas em opioides. Gente que fica igual zumbi pelas ruas, tomando diferentes versões de anestésicos ou heroína ou qualquer coisa do gênero. Começaram com maconha? Não. Começaram, boa parte, com prescrição médica de analgésicos à base de morfina que vinham sendo receitados para qualquer tipo de dor. Tem vários documentários e filmes sobre isso, mostrando o marketing agressivo da Big Pharma, inclusive para provar lá no FDA. No Brasil, ofereceram Zolpidem para muita gente como um remédiozinho inocente para curar insônia. Era tarja vermelha. Viciou milhões de pessoas que criaram dependência e tolerância a doses baixas. Aí a partir de agosto, agora, todo Zolpidem vai virar tarja preta. Então eu faço questão sim de separar a maconha desse bolo de drogas ilícitas, não porque a maconha não faça mal,
Mas por quê? Isso também está cientificamente provado. Em uso moderado, ela pode fazer menos mal que a cervejinha que eu adoro e que a nicotina que o meu pai fumava, que aliás o levou à morte. Com duas diferenças. A primeira é que maconha vicia menos que o álcool e a nicotina. A segunda, e esse é um grande problema, é que mesmo viciando menos, coloca o usuário brasileiro na clandestinidade, na criminalidade, o que é horrível. E é aqui que mora o problema que o STF tentou ajustar diante da calhordice do nosso Congresso, da hipocrisia e o conservadorismo de fachada do nosso Congresso, que quando se depara com uma questão polêmica, simplesmente não legisla. Vou dar um exemplo clássico: casamento entre pessoas do mesmo sexo. O STF foi instado a se manifestar porque o Congresso não punha em pauta. Em 2011, o Supremo equiparou as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo à união estável entre homem e mulher. Por isso, e só por isso, nós temos o casamento homoafetivo no Brasil. Não foi porque o Congresso legislou. Ao contrário, em pleno 2023, ano passado, uma comissão da Câmara liberou foi a votação em plenário, senta se estiver de pé, da proibição da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Vão votar em plenário? Vão acabar com esse direito adquirido depois de muita luta? E que preserva o patrimônio de casais, regulamenta a guarda de filhos? Não. Creio eu que ainda não estamos tão fundamentalistas assim. Mas a ameaça paira sobre as cabeças da comunidade LGBTQIA+. E é um absurdo, porque casal gay paga imposto, merece cidadania plena. E como eu sempre digo aqui, ninguém está pedindo em lei direito de casar na igreja. O que o STF decidiu em 2011 é que um casal homoafetivo tem os mesmos direitos legais de um casal hétero. É um contrato entre partes. E agora acontece a mesma coisa, só que em relação à maconha. A lei já distingue usuário e traficante, no caso de todas as drogas, mas subiu para o STF o caso específico de um homem que foi condenado por portar 3 gramas de maconha, o que é muito pouco. A discussão lá no STF nunca foi legalização. Na verdade, o que eles devem decidir, a partir de hoje, é que quantidade diferencia um usuário de um traficante. E, como é um caso específico, eles estão, ou deveriam estar, se referindo ao usuário de maconha. Já decidiram ontem que ninguém mais vai ser preso por pequenas doses. É isso que foi decidido. Vão decidir ainda o que são pequenas doses. Mas o Congresso brasileiro, na contramão do mundo e numa decisão vitaminada pela crise institucional entre STF e Congresso, ficou revoltado. Eu vou tentar frisar aqui, o Congresso não legislou sobre o tema. Segundo o IPEA, 42 mil pessoas estão presas por portar 25 gramas de maconha, o que equivaleria, se fosse tabaco, a menos de um maço de Marlboro. O filhinho de papai não vai ser preso se acharem isso com ele em Alphaville, mas o menino preto periférico tá lascado. Só que o Rodrigo Pacheco ontem já declarou que discorda da decisão do STF, que na opinião dele o usuário tem que ser criminalizado. Ele é autor de uma PEC que criminaliza o usuário de qualquer tipo de droga. É o tipo de PEC que esse Congresso aprova, e se aprovado, cai por terra essa decisão do STF, porque a PEC enfia a criminalização do usuário dentro da Constituição. O Pacheco se diz contra a prisão do usuário de maconha, mas diz que tem que haver consequências. De novo, não defendo nem a minha cervejinha, mas é o Congresso na contramão dos países mais avançados do mundo ocidental. Já contei aqui, eu tive em Nova York, ano passado. Em Nova York, lojas de cannabis oferecem canabidiol, THC, em natura, em jujuba, em cigarro pronto, até em vape. Em lojas iluminadas, chiques, na Times Square. E não é por isso que as ruas estão cheias de zumbi. Aqueles zumbis não são maconheiros. A maconha era proibida nos anos 80, quando nos mesmos Estados Unidos houve a epidemia de crack, que está acontecendo agora no Brasil, onde a maconha também é proibida. Então, sinto dizer, talvez a decisão do STF apenas apresse o Congresso e faça os nossos parlamentares aprovarem leis ainda mais restritivas contra o usuário de maconha. Estamos longe da legalização da cannabis. E quem vai pagar é o jovem periférico, como sempre. Na pista premium do Allianz Parque em São Paulo, os ricos vão continuar fumando abertamente, sem ninguém sequer olhar feio. Como eu vejo acontecer nos shows que eu frequento. Paul McCartney ano passado, pai, mãe, filhinha, pessoal fumando maconha. Roger Waters. Não é ninguém me contando, eu vi. Em resumo, além de injustiça social, é burrice
A maconha legalizada geraria bilhões em tributos, tributos que patrocinariam campanhas de uso consciente, como se faz com o álcool. Mas talvez, apenas talvez, não estou acusando ninguém, o lobby do crime no Congresso seja tão grande que dê lucro fingir que é conservador. Tem um deputado aí que posa de cristão linha dura, que teve a família envolvida em 2 grandes apreensões de droga e apareceu completamente alterado em vídeo outro dia aí. No avião da igreja do tio de uma senadora muito religiosa apreenderam 290 quilos de maconha. Ou seja, são muitos interesses eleitorais e de outra natureza. Por isso, de novo, minha amiga e meu amigo que usam camiseta do Bob Marley, eu não estaria festejando nada. Espero ter colaborado com o debate. Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho, deixe o like ou dislike, seu comentário, que é sempre muito importante. Lute pela justiça social.